Boa tarde. Estamos aqui no FIPED da Argentina, com a abertura da mesa, então, de políticas educacionais de inclusão no Brasil. E esta é uma mesa brasileira ofertada aqui diretamente da Universidade Nacional de Vila Maria. Eu sou Marcelo Kuchnik, estou mediando essa mesa, na qual estarão presentes a professora Cristiane Nepomuceno e a Cássia... Desculpa. Mota, isso. Estou aqui, mas não... Cássia Mota. A Cristiane é professora da Universidade Estadual da Paraíba e a Cássia Mota é professora da Universidade Federal de Campina Grande. Tá? E elas estão, então, apresentando aqui seus trabalhos a partir da visão das mulheres e das políticas. Bom, então eu passo agora para a professora Cristiane e que a gente possa ter, então, uma boa conversa. Boa tarde a todas, a todos, a todos. Nossa discussão aqui ela vai ser direcionada para a política educacional de inclusão no Brasil. Eu vou fazer uma discussão mais voltada para a questão da base legal dessa política e como é que essa política chega ao Brasil, como é que essa política ela vem sendo gradualmente implementada, cujo objetivo é a promoção da igualdade de direitos, né, além da inclusão, obviamente, inclusão educacional e inclusão social. Então, vou abrir meu slide para que a gente possa ir acompanhando, para que a gente possa ir acompanhando. Bom, então a minha fala ela está mais direcionada para a discussão da educação em para os direitos humanos. E aí, quando a gente está trabalhando com a ideia de em direitos humanos e para os direitos humanos, nós estamos trabalhando em duas perspectivas. A educação em direitos humanos é a parte epistemológica, teórica, de conteúdo da educação em direitos humanos, desde a discussão do que são as leis que vão estabelecer essa política até o conteúdo teórico dessa discussão. E quando a gente está trabalhando com a educação para os direitos humanos, nós estamos trabalhando com a perspectiva prática da educação em direitos humanos. Como é que você, ao ser imbuído, né, desse conteúdo, você vai se tornar um praticante desse projeto, dessa prática educacional. Bom, então é importante que a gente compreenda que a educação em direitos humanos ela está centrada em vários pressupostos. E é importante também compreender que cada movimento que a gente incidiu no campo da educação no Brasil e no mundo também, ele é decorrente de mudanças históricas. E essas mudanças históricas, elas são resultado, na maioria das vezes, da luta dos movimentos sociais, da luta dos grupos minoritários, que, em enfrentamento, conseguiram gradualmente ter suas existências reconhecidas e suas demandas reconhecidas. Então, seja o campo da população negra, seja o campo da luta por equidade de gênero das mulheres, pela respeito aos distintos credos, pela perspectiva da orientação sexual, das pessoas com deficiência. Então, cada campo desse de enfrentamento, ele é decorrente de situações, de configurações sociais que vão contribuir para que esses grupos organizados, eles promovam a pressão social que esses grupos exercem, promovam mudanças, e essas mudanças elas vão ser institucionalizadas, elas vão ser tornadas leis. Por exemplo, todo mundo que vive no Brasil, em qualquer estabelecimento comercial que a gente adentre, ou qualquer repartição pública, nós vamos encontrar um cartaz onde está dito que qualquer tipo de discriminação por orientação sexual é crime. Então, como é que a gente, a partir da lei, nós vamos começar
esse princípio educacional. Como é que eu promovo uma lei cujo objetivo dessa lei é gradualmente estabelecendo que essas mudanças elas precisam ser socialmente reconhecidas. A consequência disso é a necessidade de adoção de políticas públicas que promovam essas mudanças graduais. E aí, dentre esses campos de políticas públicas que precisam ser adotadas, no nosso caso específico, as políticas educacionais, elas vão ter como é que eu diria, essa finalidade de fazer com que as instâncias responsáveis pelas distintas modalidades de educação no Brasil, elas comecem a colocar em prática essa política. No caso, exemplo, das políticas educacionais voltadas para o campo da educação étnico-racial, a gente tem desde a promulgação da Lei 10.639, uma série de políticas que foram sendo gradualmente adotadas no Brasil, como o que está estabelecido na Resolução 01 de 2004, que institui as diretrizes curriculares para as relações de ensino, história e cultura africana e afro-brasileira. Você tem lá dito que a responsabilidade de promoção desse conteúdo está dividida entre as instâncias federal, estadual e municipal. E dentro dessa divisão, qual a responsabilidade, por exemplo, das secretarias que são responsáveis por fomentar, por cuidar da educação em cada uma dessas instâncias? E, a partir daí, também definir qual a responsabilidade dos núcleos de estudos e cultura afro, qual a responsabilidade dos grupos de militância, né, do ativismo político, qual a responsabilidade da sociedade, de um modo geral, para cuidar dessa política, né? Até pensar como é que as situações de enfrentamento, aliás, como as situações de racismo e preconceito racial acontecer dentro do espaço da escola, elas devem ser pensadas. Então, a gente vai gradualmente instituindo uma série de políticas que vão viabilizar a implementação dessas mudanças. E aí, todo esse processo, ele vai repercutir tanto no campo de discussão teórica, como numa perspectiva da gente pensar pedagogicamente como é que nós vamos colocar tudo isso em prática. Bom, eu gosto muito dessa citação da Maria Vitória Benevides, porque ela traz com precisão qual é a proposta da educação em direitos humanos. Né? De quando a gente está pensando nesse projeto, né? Isso é um projeto, nós ainda estamos tentando colocar em prática e obter êxito dentro do que nós idealizamos como sendo um modelo de educação que promova respeito às distintas possibilidades de pertença, que consiga fazer com que as pessoas compreendam que conviver com as diferenças é parte do existir humano. Então, ela vai nos mostrar como essa proposta de educação, ela tanto envolve valores, como ela envolve aspectos de ordem prática. Eu sempre gosto de frisar que a educação em direitos humanos, mais que conteúdo, para a gente que está no campo da educação, é ação de ordem pedagógica. Como eu não vou, exemplo, nós que estamos no campo da formação de professores, nós não vamos simplesmente trabalhar com conteúdos que estão voltados para a promoção da igualdade de direitos. Nós vamos também, enquanto profissionais, precisar agir conduzidos por essa compreensão. Isso repercute na nossa prática pedagógica, como as metodologias que eu vou utilizar em sala de aula, os recursos que eu vou utilizar, o material didático que eu vou utilizar, né, as ações e as relações, como elas vão ser estabelecidas no ambiente da escola, da sala de aula, elas vão ter que ser cuidadas, elas vão ter que ser pensadas e, mais ainda, vão ter que ser orientadas pela perspectiva da diversidade. Então, eu preciso ter sensibilidade, enquanto profissional, para compreender que o público com o qual eu estou lidando, ele é um público extremamente diverso. E, consequentemente, essas pessoas, na maioria das vezes, crianças, adolescentes ou adultos, eles vão ser alcançados por distintos tempos, né, de aprendizagem. Então, como é que eu
enquanto profissional que vou estar lidando com essa realidade, preciso pensar em possibilidades distintas de transmissão, ou de ensino, ou de colocar em contato com determinados conteúdos e práticas. Portanto, é preciso que a gente compreenda que a educação em direitos humanos, ela objetiva a formação de indivíduos com mentalidades diferenciadas. E é uma educação que acontece na perspectiva transdisciplinar e na transversalidade. Então, todos os profissionais envolvidos em todos os conteúdos precisam estar atentos a essa nova possibilidade de ensinar e aprender. E por que hoje a gente está tão preocupado com essa ideia de educar sempre ancorado no reconhecimento da diversidade e na promoção dos direitos, né, para que isso viabilize a inclusão? Primeiro porque esse modelo de sociedade no qual a gente está inserido, ele é essencialmente promotor de desigualdades e exclusão. A história do capitalismo é a história também da forma como nós fomos nos distanciando em termos da garantia de direitos, de dignidade humana. E aí, à medida que nós avançamos no século XX, nós estamos observando como que nós havíamos, por exemplo, pactuado em meados do século XX, né, chegando ao século XXI, nós estávamos ainda muito aquém de concretizar esses acordos que nós havíamos firmados, principalmente no contexto do pós-guerra. E aí, as diferenças que a humanidade apresentava, elas haviam se tornado, mais uma vez, fatores de exclusão, principalmente, como está destacado aí no slide, as diferenças de raça, de etnia, de gênero, de origem, de religião, de orientação sexual, enfim, como é que essas diferenças, elas terminam repercutindo em exclusão na vida dessas pessoas. Mais do que pensar sobre isso, é importante que a gente pense também, na perspectiva das políticas educacionais, como o que nós estamos promovendo aqui no Brasil em termos de mudança nessa perspectiva, ela é resultado de pactuações que o Brasil e compromissos que o Brasil assume com organismos internacionais, na maioria das vezes mediado pela Unesco, né, que é o braço da ONU que vai tratar sobre essas questões. Aí eu coloquei para vocês, nesses slides, alguns marcos regulatórios internacionais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é considerada o grande marco, inclusive porque no preâmbulo dela vai estar estabelecido que cabe à educação a responsabilidade de promover essa mudança, evitar que tudo que aconteceu no período entre guerras, da Segunda Guerra Mundial, onde a incapacidade de conviver com a diferença humana, ela levou a extremos, né, a eliminação de milhões de pessoas, principalmente pelo nazifascismo. Então, de como é que todas aquelas atrocidades, elas não deveriam voltar a acontecer em hipótese alguma. E para que isso acontecesse, a educação ela vai se tornar a grande aliada desse processo, né? E para isso é importante que a gente reconheça o outro como um sujeito de direitos, que a gente reconheça o outro como igual. Bom, qual é o detalhe? É que esse pacto, né, ele é firmado entre praticamente todas as nações do mundo, mas ele fica devendo ao longo das décadas que vão se sucedendo. Até que na década de 90, né, com a grande crise do capitalismo, é preciso que a gente pense em estratégias que evitem com que a exclusão, que principalmente no âmbito educacional deixava milhões de pessoas no mundo todo fora do novo projeto que se queria constituir, a gente vai ter outro chamamento para o âmbito da educação, que é o que a gente vai ter como a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos. E como é que o plano de ação que vai sair daí, ele vai
incidir sobre as distintas pertenças dos grupos. Como é que nós vamos, a partir daí, ter consciência, ou nos conscientizar, de que nós vamos precisar cuidar da educação das mulheres, das meninas e das mulheres, como nós vamos precisar cuidar da educação da população negra de uma maneira diferenciada, como é que nós vamos precisar cuidar da educação das pessoas com deficiência e assim sucessivamente. Como é que cada um desses campos de pertença, eles vão passar a ser compreendidos como espaços de educar na perspectiva de promoção e inclusão desses sujeitos que até então ficavam, né, eram socialmente marginalizados, mais que outros grupos. Acontece, então, um chamamento diferenciado, que reúne em Jontier, em 1990, que vai culminar com a declaração em 93, e que, por exemplo, aqui no Brasil, nós vamos ter um conjunto de mudanças extremamente significativos a partir de um plano de educação que é chamado de Plano de Educação para Todos, né, que vai acontecer no governo de Fernando Henrique Cardoso. Qual é o detalhe? É que esse pacto, em especial, ele é firmado para esses 9 países que vocês estão vendo expostos aí na tela: a Índia, a China, Bangladesh, Brasil, Egito, México, Nigéria, Paquistão e Índia. Qual é outro detalhe? É que estes países, juntos, representam o maior contingente populacional do planeta e, consequentemente, a maior oferta de mão de obra e o maior mercado consumidor do mundo. Então, esses grupos, esses países, essas nações, com todo esse potencial, ele poderia representar tanto o empecilho para o novo projeto de desenvolvimento do capitalismo, que a partir de então precisava ser fomentado, como também ele representava a possibilidade de êxito. Mas para que isso acontecesse, era preciso que cada grupo desse, que cada país desse, investisse em educação e fomentasse uma série de projetos para que a gente conseguisse formar uma mão de obra minimamente qualificada para fazer acontecer um novo modelo de economia, por exemplo, que agora tem uma nova base energética, né? A gente vai estar nos anos 90 vivendo a grande crise do petróleo no mundo, então a base energética ela vai precisar ser mudada, e mudando essa base energética, a gente vai precisar agora de uma base sustentável. Essa base sustentável ela tem que ter equilíbrio com o ambiente, e a ciência ela vai ser a grande propulsora disso, dessa possibilidade. Nós vamos investir em energias renováveis, nanotecnologia, cibernética. E como é que nós iríamos fazer isso, que repercute no modelo de indústria, por exemplo, que a gente ia começar a desenvolver no mundo, se nós não tínhamos uma mão de obra minimamente qualificada para operar esse novo modelo, esse novo sistema produtivo, principalmente industrial. E aí, esse plano decenal de educação no Brasil, por exemplo, ele, como nos outros lugares do mundo, ele vai passar a ser monitorado. A gente adota um sistema de avaliação que vai desde avaliar a educação infantil, o ensino fundamental 1 até a universidade, né, a Provinha Brasil, o Enem, o ENAD, e assim sucessivamente, porque metas vão ser estabelecidas por organismos internacionais para que a gente possa, a partir do cumprimento dessas metas, dizer se nós somos considerados minimamente qualificados para operar esse novo sistema, para cuidar dessa nova realidade produtiva que se constituía para o mundo. Então, nós vamos, por exemplo, desenvolver uma série de estratégias, dentre elas, pensar nos laboratórios de informática que vão começar a fazer parte de todas as nossas escolas, né? Então, as pessoas elas vão ser qualificadas minimamente em termos de tecnologia, para que esse modelo ele possa acontecer. Então, isso é um outro pacto que vai incidir nessa política de inclusão educacional aqui no Brasil. Bom,
Continuando nesse mesma linha, se vocês observarem, tem uma linha do tempo aí, que eu estou colocando em cada uma desses pactos internacionais, né, que o Brasil, como signatário, como membro da ONU e signatário de todas essas declarações, esses acordos internacionais, foi gradualmente, né, foi gradualmente adotando políticas que foram incidindo na inclusão educacional e social no Brasil. Aí nós temos uma declaração muito importante, que é a Declaração de Viena, inclusive porque a Declaração de Viena, considerada a segunda Declaração dos Direitos Humanos, ela é de lá que vai sair a ideia e o Programa Mundial de Educação e Direitos Humanos. E aí a ideia é educar para os direitos humanos em todos os países membros da ONU. Então, a gente vai instituir a década da educação e direitos humanos no mundo todo, que aqui no Brasil, na sequência em destaque, está o nosso programa, mas só que o nosso programa ele só vai ser desenvolvido 10 anos depois, que é em 2003. A gente passa muito tempo discutindo o que deve compor esse programa, né, quais são as instâncias responsáveis pela viabilização desse processo, e muitas instituições governamentais e não governamentais que vão fazer parte disso, vão elaborar uma proposta que vai combinar com o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Para fortalecer essas ações internas, nós vamos ter aqui no Brasil também algumas mudanças, principalmente, olha, a gente vai ter, vou fazer um recorte de tempo e vou voltar um pouco. Nós tivemos a Constituição de 1988, a Constituição de 1988 no Brasil, ela já vai repercutir essa necessidade de dar atenção educacional diferenciada aos grupos no Brasil, né, inclusive incluindo nessa proposta de educar as comunidades remanescentes quilombolas e os nossos indígenas. Então, a gente já vai ter uma proposta, por exemplo, de educação escolar indígena e de escola indígena, que até então a gente não havia configurado na perspectiva que vai aparecer como possibilidade na Constituição em 1988, mesmo que a gente só vá conseguir consolidar isso ou fomentar esse projeto em 2008. 2008 é que a gente vai ter, a partir da revisão da Lei 10.639, de 2003, a promulgação da Lei 11.645, em 2008. Mesmo assim, 4 anos depois, em 2012, é que a gente vai ter fomentado um projeto, uma proposta de formação de professores indígenas e as diretrizes curriculares para a educação escolar indígena. Então, a gente vai vendo como tudo vai acontecendo de um modo muito lento, muito gradual. E esse projeto ele vai ganhar mais corpo com a LDB, que é de 1996, né? A Lei 9394/96, que aí a gente vai colocar o que foi proposto, aprovado na Constituição de 1988, a gente vai conseguir esmiuçar com mais detalhamento na LDB, mesmo que a LDB exija que para cada uma daquelas novas mudanças que estão acentuadas ou acenadas, a gente possa ter um plano de ação específico para cada uma delas. Como educar pessoas com deficiência, incluindo essas pessoas no sistema regulado de ensino? Como é que eu vou educar para a compreensão de que as pessoas são iguais, independente dos grupos raciais a quais as pessoas pertencem? Por exemplo, a gente vai ter esse chamamento na Constituição de 1978, que vai ganhar um reforço na LDB, que vai ser o artigo 26 da LDB, que não, na verdade, promove muitas mudanças, até que em 2003 a gente revisa esse artigo e transforma ele no artigo 26A, que, na verdade, é a Lei 2.639. A partir daí, então, é que, efetivamente, a gente vai começar a visualizar mudanças na proposta de educação étnico-racial no Brasil, mesmo que uma enormidade de outros documentos precisem ser aprovados, e a partir da aprovação desses documentos, políticas específicas comecem a ser desenvolvidas. Então, um outro documento muito importante, 2 outros documentos muito importantes que são pactuados pelo Brasil,
é a Declaração dos Princípios sobre a Tolerância, e aí esse é para discutir a questão da intolerância religiosa, que é um dos grandes problemas que nós temos aqui no Brasil, por sermos uma nação pluricultural, multirracial e pluricultural, a gente tem distintas formas de manifestação, oriunda de cada grupo que formatou a sociedade brasileira. E aí a gente tem, em consequência disso, muita dificuldade de conviver e se relacionar com credos que são distintos do credo que a cultura hegemônica, né, considera a aceitável, a desejável, e aí uma tendência muito grande a combater, às vezes de maneira extremamente radical, credos religiosos distintos, que é considerada o credo formal e oficial do Brasil. Aí, um documento que vai ser fundamental para a gente em relação à educação étnico-racial é a declaração que vai ser firmada, que a gente chama de Declaração de Durban, né, que junto com essa Declaração de Durban vem um programa de ação, e esse programa de ação, a partir desse programa de ação, vai ser a primeira vez, efetivamente, que aqui no Brasil nós vamos começar a trabalhar com as questões voltadas para o combate ao racismo e à discriminação racial. Porque até então, exemplo, a Constituição de 1988, ela tornou o racismo crime imprescritível e inafiançável, mas a gente não tinha muita compreensão de como é que, na prática, essa criminalização ela iria acontecer. Mas, a partir daí, desse programa de ação, é que a gente vai, dessa declaração, é que a gente vai começar a pensar em estratégias, inclusive governamentais, na maioria delas voltada para o âmbito da educação, e como é que a gente vai tornar essa política, né, de combate ao racismo e à discriminação racial, né, algo que faça parte da vida e da formatação de uma consciência política de igualdade racial no Brasil. Outro documento importante que nós somos signatários e que vai repercutir também no modelo de educação para os direitos humanos e a diversidade é a Declaração da Diversidade das Expressões Culturais. Inclusive, é essa declaração onde a gente vai passar a ter acesso a conceitos fundamentais, como o conceito de diversidade cultural, como o conceito de interculturalidade, e, enfim, colocando a diversidade humana como a principal característica da nossa espécie, se diferenciar. Ser múltiplo, ser plural, é o que nos caracteriza. Então, como é que nós podemos não compreender as diferenças, né, que juntas as diferenças compõem o que a gente chama da diversidade, como riqueza, né, como expressão de tudo que nós fomos capazes de formatar em termos de espécie que nos conduziu a essa riqueza toda, a essa diversidade toda. Bom, toda essa proposta, ela vai a partir dos anos 90, porque, como eu já tinha falado anteriormente, os anos 90, eles são muito importantes, porque a gente vai ter uma crise do capitalismo, vai ter uma crise do socialismo, o grande antagonista do capitalismo, ele deixa de existir. Quando ele deixa de existir, a gente tem um abalo nas políticas de Estado que, até então, estavam relativamente preocupadas em manter esse equilíbrio com o mundo socialista. E quando o mundo socialista deixa de existir, esse Estado ele vai passar a ser cada vez menos comprometido com as políticas sociais. E aí, esse Estado que a gente chama de Estado mínimo, ele vai ser um Estado que vai permitir, ao se ausentar de garantir direitos fundamentais, que a exclusão e a desigualdade, ela aumente. Por isso que o mundo vai começar a se preocupar, a pensar em estratégias de fazer com que esse aumento da desigualdade ele não repercuta no desequilíbrio do próprio sistema. E aí a gente vai ter, dos anos 90 em diante, então, uma série de movimentos no mundo inteiro preocupados em tornar efetivamente as diferenças, né, espaços como é que eu diria,
de compreensão de que essas pessoas, independente do que elas apresentem em termos de diferenças, elas são tão qualificadas quanto qualquer outra, e que devem ter suas diferenças reconhecidas e respeitadas, né? Que é onde a gente começa a entender que a inclusão, se ela não for efetivamente colocada em prática de acordo com o que ela deve, por exemplo, pedagogicamente acontecer, ela vai se transformar em exclusão. Esse reconhecimento, ele vai repercutir na ideia da equidade, de como em nenhum momento eu posso deixar de reconhecer que o outro é diferente. Não, ele é igual em direitos, mas ele sempre vai ser diferente. Eu não posso tratar, por exemplo, eu não posso tratar uma criança com surdez inserida no sistema regular do ensino, ou padrão, ou normal, como queiram, como se define, né, sempre sendo compreendido como pressuposto de que algo não é normal, não é igual, ou é sendo irregular, tratar essa criança com surdez com os mesmos métodos, os mesmos recursos, as mesmas estratégias metodológicas que as outras crianças que escutam, elas são tratadas. Então, se eu desconsiderar a diferença que essa criança apresenta, eu vou excluí-la do processo de ensino-aprendizagem. Então, em nenhum momento a gente pode desconsiderar a diferença que o outro apresenta. Uma pessoa negra sempre vai ser uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência, seja qual for essa deficiência, ela sempre será uma pessoa com deficiência, uma mulher sempre será uma mulher, uma pessoa homossexual sempre será, e assim sucessivamente. Seja qual for a condição de pertença que essa pessoa tenha, ela não pode ser compreendida como pressuposto para um tratamento desigual, e esse tratamento desigual, ele vai acontecer se a diferença dela não for considerada. Mas a diferença precisa ser considerada e repercutir em política de promoção de igualdade. Então, o que é que nós vamos precisar fazer para que esse indivíduo ou seu grupo seja alcançado por tudo que ele tem direito em sendo parte de determinadas instâncias. Bom, e aí, associado a isso, embora eu já tenha falado, eu vou ser rápida, eu já falei, nós temos uma série de documentos, que a gente chama de marcos regulatórios nacionais, que vão repercutindo nessa política diferenciada. Além do que está posto aí, que eu já falei anteriormente, 2 documentos são fundamentais para que a gente possa ter uma compreensão mais, como é que eu diria, fundamentada de como é que no Brasil nós vamos começar a pensar essas diferenças, essas diversidades, que é a partir da LDB, que na LDB nós vamos reconhecer em cada uma das modalidades de ensino, quais são os direitos que esses grupos, a partir de suas diferenças, eles apresentam. Inclusive, vamos estabelecer uma série de princípios que vão ser fundamentais para a garantia da oferta de uma educação democrática, né, igual, e, estou concluindo, e documento para a gente que está envolvido com a formação de professores, é a Resolução 02 de julho de 2015. E aí, a partir dessa resolução, nós vamos instituir como eixo obrigatório da formação docente a diversidade étnico-racial, a diversidade de gênero, a diversidade sexual, religiosa, geracional, de língua, e a educação especial. Então, nós vamos fazer um chamamento para uma questão de ordem fundamental, é que todos esses grupos, a partir de suas diferenças, eles vão estar não só contemplados em termos de conteúdo no processo de formação pedagógica, mas também reconhecer que cada um desses profissionais vão precisar lidar com essas realidades, com esses conteúdos na educação básica, né, onde eles estão inseridos desde os anos iniciais até chegarem à universidade. É isso, terminei. Marcelo, muito obrigada, professora Cássia. Deixa eu tirar meu slide, para que a senhora possa se instalar aqui. Graças. Muitas graças. Fala. Muito bem, agradecemos então a professora Cristiane Nepomuceno pela sua apresentação e vamos passar então agora para a professora Cássia Mota
e vai fazer a sua fala. Bom, professora? Obrigada. Boa tarde a todos, todas e todas. Quero começar dizendo que é um imenso prazer estar mais uma vez participando do FIPED. Né? O FIPED é um evento e a INPGP é uma instituição que a gente tem acompanhado aí ao longo dos anos, acreditando que essa discussão que a INPGP e o FIPED traz para a gente, da importância da pesquisa na graduação, é, de fato, uma discussão importante em todo o contexto do Brasil, e a gente chega aqui na Argentina e vê que aqui também essa é uma discussão importante. Então, nesse sentido, quando fui provocada a falar sobre as políticas de inclusão no Brasil, pensamos nessa articulação com o que é, né, o FIPED, a proposta do FIPED, a proposta da INPGP. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é essa discussão das políticas da inclusão, mas a partir de um lugar específico, que é das pesquisas com as graduandas da Universidade Federal de Campina Grande, do UFCG, do Campus Cajazeiras, que é onde eu atuo, né? Eu vou pedir desculpas para vocês, porque imaginava que essa mesa aconteceria de forma híbrida e aqui com os irmãos e irmãs. Então, a gente havia preparado uma fala um pouco em espanhol, um pouco em português. Né? Então, os slides que vocês vão acompanhar, eles estão em espanhol, por isso eu já peço desculpa desde então. Só um minuto que eu vou colocar o arquivo para que vocês possam acompanhar. Eu não tenho certeza. Tá. Então, ótimo. Então, eu vou começar, né, dizendo que essa discussão das políticas, ela é uma discussão extremamente importante, nós estamos atuando nela a partir de vários lugares, de múltiplos lugares. Primeiro, porque lá na Universidade Federal de Campina Grande, no campus de Cajazeiras, esse é o campo no qual eu atuo mais cotidianamente, né? A discussão de inclusão é a discussão que vai abrir as portas para que eu possa entrar na Universidade Federal de Campina Grande, já que eu leciono a disciplina de educação étnico-racial e diversidade, né? Então, para além do nosso pertencimento étnico, tem também aí um acumulado de investigações, de pesquisas, um acumulado formativo que nos traz para essa discussão. Nos últimos anos, nós temos feito recortes dentro dessa discussão, e aí a gente chega na discussão de mulheres, e não são quaisquer mulheres, mas especificamente mulheres negras, mulheres periféricas, né? Então, a partir desse lugar que a gente se movimenta hoje para essa apresentação. Não consigo passar. Já tentou. Está aqui, embaixo, para baixo. Não passa. Só um minuto que a gente está com problema para passar os slides. Aí um outro, e eu não sei se está passando lá. Mas lá não está. Passou. Pronto. Então, a partir do que já foi apresentado aqui, né, pela professora Cristiane Nepomuceno, as políticas educacionais de inclusão, elas têm esse sentido, né, de trazer todos e todas para o contexto da educação. Quando a gente está falando especificamente das mulheres e das mulheres no Brasil, a gente fala de um movimento
um tanto recente, tá? Já que as mulheres vão ingressar na educação superior no Brasil a partir aí do século XIX, e com várias aspas, não são todas as mulheres que acessam o ensino superior, como a gente vai observar quando a gente faz o contexto histórico, né, da nossa presença na universidade, né? Essa discussão a gente tem feito especificamente com as estudantes de graduação no grupo de estudos de gênero, interseccionalidade e parentalidade na educação, o GIP, de PEPS, e também tem uma mesa nesse evento que deve estar acontecendo amanhã. Então, o GIP, ele tem feito algumas pesquisas, e dentre essas pesquisas tem buscado, né, entender o contexto histórico de entrada das mulheres na universidade no Brasil. Isso porque, quando a gente fala de Brasil, a gente entende que essas mulheres, elas vão ter várias dificuldades para adentrar o espaço da escola, né? No primeiro momento, né, essas dificuldades são marcadas principalmente pela compreensão de que o espaço público, né, o espaço do trabalho, o espaço do estudo, ele é um espaço reservado para os homens, e que as mulheres caberia, né, ficaria a função de cuidar do espaço doméstico, do espaço da casa e das crianças e dos filhos, né, e da própria reprodução dessa rotina, inclusive da rotina do homem lá fora, né? Então, o cuidado com a casa, que não se restringe só à casa, mas o cuidado com o homem, a manutenção do trabalho do homem a partir de alimentá-lo, de vesti-lo, de cuidá-lo, de tratá-lo quando está doente, né? Então, essas mulheres, o espaço da rua e o espaço do trabalho público não era um dado, né? Não era colocado, né? Isso, de alguma forma, a gente tem visto algumas mudanças, né? Principalmente por influência do movimento feminista, né? E aí eu vou adiantar para vocês um conceito que a gente trabalha lá no BIP, que é o movimento feminista branco, que é um movimento que a gente tem muito mais acesso, e que a gente conhece a história e conhece as suas expoentes, né? E esse movimento de mulheres, né, que ele é um movimento que tem um corte de raça e um corte de classe, né? São mulheres brancas e mulheres de uma classe alta, vão entender que a universidade é um espaço para elas, né? E vão requisitar esse espaço para elas. Então, a gente vai entrar no campo da universidade muito a partir desses movimentos. É importantíssimo a gente ter essa compreensão, né? Primeiro porque a gente consegue, né, entender que essa entrada ela não é livre de conflitos, que essa entrada ela não acontece simplesmente pelo interesse de um Estado, né? Às vezes, muito pelo contrário, acontece dentro de um espaço de conflitos, de disputas, né? Então, é extremamente importante a gente entender isso, mas entender que, como essas mulheres estavam falando, inclusive, a partir das suas experiências e das suas necessidades, nós queremos ir ao campo do trabalho, nós precisamos ir ao campo da universidade, esses lugares são nossos, né? Essas mulheres brancas da classe alta falando isso, da elite, de uma elite que já frequentava a universidade, só não era permitido às mulheres que frequentassem. Então, também tem limites, né? Não acontece para todas as mulheres ao mesmo tempo, né? E aí a gente fala que para mulheres pobres, negras, indígenas, né, essa realidade da escola, ela acontece muito depois, né? E está acontecendo, né? A gente está nesse bonde, a gente está falando sobre algo que está acontecendo agora, né? Está falando sobre nós mesmos, que somos as primeiras a entrar na universidade, das nossas famílias, né? Falando um pouco da minha história, né? Sou a primeira doutora de uma família de negros e negras. Então, esse movimento, né, que vai acontecer depois, e que vai acontecer principalmente a partir dos anos 2000, mas com muita
muito incentivado pelo movimento anterior aí, que é o movimento de abertura democrática do país, onde a gente pôde dialogar com maiores grupos e conseguimos colocar as nossas necessidades, né? Ele está acontecendo agora, e é nesse percurso em que a gente vai caminhando, a gente também vai analisando, né? Não é por nada, né, que o GIP elegeu esse Wikipédia e a INPED para nós estarmos aqui, né? Nós entendemos que esse diálogo com as instituições e entendendo o lugar de qual nós estamos falando, né? A disputa desde interna na instituição para que a gente possa ser financiada, para que a gente possa vir até aqui para falar, a disputa do lugar de fala, enfim, tudo isso é extremamente importante, porque nós estamos, nesse momento, trilhando um caminho, que é esse caminho das conquistas também para as mulheres negras, indígenas, quilombolas, que fazem parte desse movimento que agora diz que quer estar na universidade, né? Deseja estar na universidade e deseja estar de igual para igual, conforme colocava a professora Cris. Então, esse movimento é um movimento recente. De forma geral, a gente sabe que essas mulheres, elas entram à escola, entram à universidade e consigo trazem algumas experiências que a gente precisa dar conta, né? Eu trago aí 2 mulheres, né, brancas, né, é importante dizer, de uma classe alta, para entender como foi esse processo de entrada da gente na universidade, né? São mulheres extremamente importantes, né? Uma delas, a Mandita, ela é uma mulher que vai, por conta da família, estudar em Nova York, né? E quando ela retorna no início do século XX, né, 1900 e pouco, ela vem lá tomada pelos ideais da escola nova, né? E vai montar uma escola de educação infantil e, ao mesmo tempo, vai tentar formar as mulheres para atuar dentro das escolas de educação infantil, né? Então, vai ser uma mulher que vai estudar fora e que traz essa discussão para cá, mas que traz dentro da perspectiva na qual ela estava colocada, né? Eu trago aí para vocês o abecedário que ela vai apresentar para as mulheres no processo de formação dessas mulheres, né? Então, a letra A era de amiga da casa, né? A letra B de benquisto da vizinhança, né? Então, essa mulher, ela trazia todas essas referências dessa sociedade patriarcal, dessa sociedade na qual ela se constitui. Ela defende um direito à educação, mas em momento nenhum ela entendia que esse direito à educação e esse direito das mulheres estarem na universidade fosse um direito para todas as mulheres, né? Ela falava de um lugar social demarcado, né? E ela via o mundo a partir das suas perspectivas, né? Então, é extremamente importante a gente pontuar essas questões, inclusive para a gente entender, né? O que faz parte do imaginário, né? De que para que a mulher vai estudar, né? O que a mulher deve estudar, enfim, todas essas questões. As 2 referências que nós trazemos nesse slide, né, são mulheres desse lugar específico que eu estou falando, né, que vão lutar pela introdução das mulheres no espaço da universidade, mas que hoje a gente consegue fazer uma crítica de como que se dava esse processo, né? Então, quando a gente vai analisar os dados, né, a gente vê que em 1879, né, as mulheres ainda precisavam da permissão dos seus maridos ou dos seus pais, aquelas que fossem solteiras, para ingressar na universidade brasileira, né, recém-chegada aqui, trazida pelo governo imperial, né? Então, haviam limites e limites claros para que essas mulheres estivessem nesses espaços, tá? Fazendo um pulo histórico, porque a gente não tinha tempo, não tem tempo para isso, né? Para refazer toda essa história, a gente percebe que em 2020, esses são dados de 2020, dados recentes, a gente tem um contexto muito diferente.
Nós somos 57% das estudantes de ensino superior hoje no Brasil. Nós, mulheres, somos 57% das estudantes de ensino superior hoje no Brasil. Quando a gente apresenta esse dado e quando a gente vê, né, a priori, ao vê-lo de forma superficial, a gente acha que está resolvida a questão. Nós somos a maioria no Brasil e somos a maioria dentro das universidades, nos bancos acadêmicos, estudando suas graduações, suas licenciaturas, né? Enfim, seus cursos dos mais diversos possíveis. Né? Parece que está tudo resolvido. No entanto, não é que esteja tudo resolvido. Quando a gente vai detalhar esses números, a gente vai perceber que ainda, em 2020, a entrada das mulheres na universidade é cheia de cerceamentos, de restrições, de limites, que é o que eu gostaria de estar apresentando a priori para vocês, e é o que tem levantado as investigações das mulheres do GIP, né, que eu trago aqui, que mais à frente eu vou apresentar para vocês. Por que a gente diz isso? Porque há uma subrepresentação dessas mulheres, nesses espaços. Ainda que sejamos a maioria da população no Brasil e a maioria das mulheres dentro da universidade, a gente estamos em certos espaços, né? Nós estamos onde? Nós estamos nas graduações. Em todas as graduações, não. Quando a gente busca a nossa presença nas áreas de exatas, nas áreas de tecnologia, a gente começa a ver que essa presença ela não se dá em todos os espaços da mesma forma. No nosso campus, a gente tem o curso de medicina e o curso de enfermagem, né, que faz parte, compõe a unidade de ciências da vida. E aí, o que a gente percebeu em pesquisa frequente lá? Que nós estamos de forma distinta. Nós somos a maioria na enfermagem, que é compreendida como aquela profissão de cuidados às pessoas, e na medicina nós estamos em menor número, né? Ah, mas nós estamos na medicina. Sim, estamos na medicina também enquanto estudantes, porque quando nos voltamos a entender quem é o corpo de docentes, nós percebemos que estamos em minorias. A menor parte, né, que compõe o grupo de docentes são de mulheres. E aí, não especificamente no curso de medicina, mas na universidade como um todo, né? E em todas as universidades. Nós somos menor quantidade entre os docentes, nós somos menor quantidade dentro dos cargos administrativos, nós somos menor quantidade dentro dos cargos administrativos que recebem recursos, né, que são que têm pagamento para estar lá, né? Nós estamos em maior número até onde a gente é eleito, né? Mas quando há, né, um retorno financeiro, a gente está em menor número. E a gente está em menor número, principalmente quando a gente vai ascendendo na carreira. Quando a gente chega a professoras com doutorado, professoras em cursos de pós-graduação, professoras com bolsas de pesquisa, a gente está em número muito menor. Eu não trouxe os dados da UFCG, trago aqui os dados gerais sobre essa quantidade em que nós estamos. Esses dados foram levantados pela Current Science. A Current Science é uma organização científica brasileira, né, a qual a gente tem contribuído muito com as nossas pesquisas, com quem a gente tem travado um importante diálogo, e que tem permitido mesmo que a gente se constitua enquanto grupo. E a Current Science fez uma pesquisa a partir dos dados do CNPq, né, que é uma organização de financiamento da educação no Brasil, para entender quem são os investigadores do CNPq, quem são os investigadores da universidade, né? E aí a gente percebe que, ainda que nós sejamos a maior parte da população brasileira,
ainda que nós, mulheres, sejamos a maior parte da população da universidade, quando a gente vai para os lugares de carga, para os lugares mais importantes do campo da universidade, quando a gente vai pensar a pós-graduação, quando a gente vai pensar as pesquisas, nós estamos em número menor. De todos os pesquisadores, né, que tem dados lá no CNPq, a gente tem que só 17,7% são de mulheres, né, e 17,7% dessas são mulheres brancas. Quando a gente vai buscar por mulheres negras nesse dado, a gente tem que são 6,7%. Ainda que sejamos 54% da população brasileira, mulheres negras e pardas, pretas e pardas, né? Eu coloquei negras aqui, pensando que a gente estaria se comunicando aqui também em espanhol, para que pudesse ficar compreensível para eles, mas pretas e pardas são 54% da população. Quando a gente vai para os dados das investigadoras, das pesquisadoras do CNPq, nós somos só 6,7%, né? E quando a gente vai para a população indígena, a gente tem 0,68% da população de pesquisadores no Brasil que tem disponibilizam seus dados no CNPq são de mulheres indígenas, né? São de mulheres povos originários, né? Então, a gente vê que há uma subrepresentação nossa dentro da universidade, né? A gente consegue entender esse caminho, esse percurso que foi trilhado, mas a gente percebe, a gente mira para um horizonte onde há muito o que se disputar e há muito o que se discutir, produzir para a gente entender, né, e para a gente atuar com a perspectiva colocada por essa mesa, que é da inclusão, de uma inclusão de fato, né? Essa inclusão, ela não acontece de fato, né? E aí, a partir desse lugar, né, a gente queria pensar com vocês o que é possível de ser feito, né, quando a gente encontra essas estatísticas, né? Um importante trabalho é a gente identificar essa realidade, né? Mas a partir daí, o que a gente faz? E aí, nesses últimos, eu acho que eu tenho 10 minutos, eu vou falar um pouco o que a gente tem feito lá no BIP, né? A gente, primeiro, tem olhado para esses dados a partir, teoricamente, né, e politicamente, de uma produção, que é a produção das mulheres negras no Brasil, no mundo, e a gente tem dialogado muito, né, com a Crenshaw para entender essa realidade, né? A Crenshaw, ela apresenta o termo da interseccionalidade, que é representado por essa imagem que vocês estão vendo, que vai dizer que a gente tem sempre que entender que essa mulher, ela é atravessada, né, pela questão do gênero, que vai produzir a sua identidade, né, que vai produzir uma forma de ser e estar no mundo, mas que a questão da raça também atravessa essa mulher, né, constituindo uma identidade. Essa é a defesa que a gente tem feito, né, que esses atravessamentos, né, a Crenshaw, ela fala de gênero e de raça. Daqui a pouco eu vou apresentar as pesquisas que ainda estão em desenvolvimento, no qual a gente pensa outros atravessamentos identitários, que para a gente, né, fica notória, que produz uma identidade, e que essa identidade é assimilada ou não assimilada pela universidade, produzindo aqueles números que eu coloquei à frente, né? As referências teóricas, né, para além da Crenshaw, dos nossos estudos, estão aqui, né? A gente tem dialogado com Bell Hooks, a gente tem dialogado com algumas americanas, mas principalmente com afro-americanas, né? E esse é um movimento extremamente importante para a gente, de falar com nós, de falar a partir de nós. As nossas escolhas teóricas, elas são politicamente definidas, né? E, nesse sentido, a gente traz também Conceição Evaristo, Glória Zaldúa, Sueli Carneiro, Ângela Davis, Ayoyi Moon, enfim, mulheres negras, mulheres fronteiriças, né, que estão ali na fronteira, como diz a Glória Zaldúa, e que estão produzindo conhecimento a partir de si, né, e a partir desse lugar.
E aí, a gente, nesse sentido, a gente propôs aqui, né, que a nossa fala fosse pensar as mulheres, pensar a partir das mulheres, né, sujeitos que historicamente têm sido subalternizados nesse espaço da universidade. Então, a gente pensa as mulheres pelas mulheres. Eu trago ali um recorte, uma frase, uma tradução que a gente faz da Jaqueline Brito. A Jaqueline Brito é uma das pesquisadoras do GIP. Ela é graduanda do curso de Pedagogia, ela está participando do FIPED de forma online. E no seu trabalho de conclusão de curso, que acontece agora em outubro, a sua defesa, né, ela fala dessa necessidade de produzir um conhecimento através dela mesma, né, que é um conhecimento que tem um outro aporte teórico e que precisa também ter um outro aporte metodológico, né, porque vai trazer para o centro, né, da discussão mulheres que historicamente foram consideradas sem voz. E aí eu acho muito interessante quando a Jaqueline coloca que elas historicamente foram consideradas sem voz, porque ela afirma que elas tinham voz, têm voz. E na sua dissertação, no seu trabalho de TCC, inclusive, ela disse que essas vozes estavam gritando, estavam ecoando, e só não as escutou quem não a desejava escutar, né, que são as escolhas políticas, né, das instituições, dos estados, dos governos, enfim. Então, não eram mulheres que estavam fora e estavam satisfeitas por estar fora, né? Todo momento elas estavam questionando esse lugar que a elas estava sendo oferecido. Eu comecei apresentando a Jaqueline, mas queria também apresentar de alguma forma para vocês as outras mulheres que compõem esse grupo e que eu vou começar a apresentar suas pesquisas agora adiante, né? Nós somos o GIP, né, que é esse grupo que se organiza a partir da UFCG, mas que a gente também tem parceiros em outras instituições, como a professora Juliana, que aparece aqui, né, uma das pesquisadoras do grupo, a partir lá da UF, né, onde a gente também tem ações. E aí são as mulheres, e não só elas, as mulheres que elas cuidam, né, e aí a gente está com a Juliana com a sua avó, né, as mulheres que cuidam dos seus filhos, e os filhos estão dentro do GIP, e aí nas imagens vocês podem ver que nas nossas reuniões dentro da universidade, apesar da falta de espaço, de estrutura para acolher essas crianças, elas têm estado, né, e não é uma escolha de nós mulheres levarmos os nossos filhos para a universidade, porque quando a gente está falando dessas mulheres de uma classe social específica, né, as mulheres pobres, a gente não tem com quem deixar os nossos filhos, né, principalmente no turno da noite, porque a maior parte dessas estudantes aí são trabalhadoras de dia, trabalham no comércio, principalmente, em outras atividades, inclusive em escolas, e à noite não tem nenhuma rede de apoio para cuidar dos seus filhos. Então, a gente atua nessa falta de possibilidade de escolhas. E nessa ausência de possibilidades, a gente tem levado essas mulheres para dentro da universidade, né? Então, aí está Maju, Raul, está Antônia, está Manuel, e entre outras crianças, né, que com a gente tem produzido dentro do GIP. A nossa produção, ela não passa a largo dessas pessoas que cuidam, que nós cuidamos, né, elas inclusive são definidas um tanto por essas pessoas, as condições nas quais a gente trabalha. E aí a gente trabalha muito de forma virtual, de forma online. Foi uma descoberta para a gente na pandemia, essa forma de trabalho. A gente não trabalha desconsiderando os limites que há, né? Nós sabemos de alguns privilégios, inclusive de ter internet, né? Um certo privilégio, mas é a forma que a gente tem encontrado de produzir, porque, inclusive, o GIP ele tem um horário no final de semana, é quando a gente se reúne para produzir os nossos textos, que alguns estão disponíveis em alguns espaços, enfim, e é onde a gente se organiza politicamente, onde a gente se organiza para estudo, e por isso a internet tem permitido isso, e tem permitido a participação com as mulheres dos outros lugares, né? Então, aí somos um pouco de nós. E aí eu queria começar a apresentar para vocês, de fato, essa nossa produção, né? Eu falei para vocês da Crenshaw, e dessa discussão que ela faz a partir da interseccionalidade. Pois bem, a partir da Crenshaw, a gente está produzindo, e é um trabalho que está em andamento, deve ser defendido agora em outubro,
A Daiane Pereira Soares, que também é graduanda do curso de Pedagogia, está produzindo uma pesquisa que tem como título Hoje eu me pari, escrevivências como ato de descoberta e resistências acerca da trajetória das acadêmicas, né? A Daiane vai partir, teoricamente, do conceito que a Conceição Evaristo nos apresenta, de escrevivência. Metodologicamente, ela organiza, convida mulheres da graduação a escreverem cartas e troca cartas com essas mulheres, não sobre qualquer temática, né, mas sobre a temática do ser acadêmica, né. É preciso entender que as cartas é uma forma de comunicação na qual as mulheres tiveram e tem uma longa produção, né. Historicamente, as cartas de amor, por exemplo, né, elas inclusive são fontes de estudos históricos, né? A Daiane, ela propõe um outro tipo de carta, a partir de um outro tipo de carta, ela pede que essas mulheres reflitam sobre a sua existência dentro da universidade e relatem essa sua existência dentro da universidade. Então, a gente parte desse conceito, né, dessa categoria da escrevivência, da Conceição Evaristo, a gente dialoga também com a Crixal, quando ela fala sobre as interseccionalidades, e aí a Crixal fala de raça e de gênero, a Daiane fala de outras identidades produzidas a partir de atravessamentos, ela cria, né, essa imagem a partir da Crixal, né, e no qual ela detalha os atravessamentos que ela observa nessas cartas trocadas com as mulheres. Então, a questão do gênero, a questão de ser mulher estudante, porque a maior parte dessas mulheres está só como estudante, né, no seu espaço de casa, na convivência familiar, na convivência com os amigos, ela é a única estudante, então ser estudante é também um elemento importante para essas mulheres. A questão da raça, da classe social, a questão de ser trabalhadora, né, ter ou não ter filhos, e outras questões aparecem para a gente, como, por exemplo, as questões de pessoas com deficiências. Nesse caso específico, a gente está apresentando uma das mulheres, uma das fontes, que é a JP, que ela apresenta o TDAH como um elemento que restringe, que limita, mas que cria uma identidade também para ela, né? Então, esse é o trabalho da Daiane. Aqui eu apresento uma outra pesquisa para vocês. Lembrando que a ideia de trazer essas pesquisas aqui, né, era no sentido da gente conseguir pontuar a importância da pesquisa na graduação e a importância das mulheres estarem na graduação, né? Nesse sentido, a gente apresenta agora o trabalho da Jaqueline Brito, né? A Jaqueline Brito, ela está fazendo uma pesquisa que também vai ser defendida ainda esse ano, no qual ela vai fazer, metodologicamente ela apresenta, ela organiza um grande questionário com um grande número de alunas da universidade, um questionário aberto, e ela levanta de onde vêm as mulheres que compõem a nossa universidade, né? A gente está no sertão nordestino, mas a gente está no limite do estado, fazendo fronteira com outros estados do Brasil, né? O Ceará, o Rio Grande do Norte, ali próximo da gente, o Pernambuco. E aí ela vai entender que as mulheres que frequentam lá o FCG, Campus Cajazeiras, são mulheres de vários lugares. Pois bem, a Jaqueline consegue, a partir de um aplicativo instalado nos telefones celulares dessas meninas, de um grupo de meninas, né, dentre as alunas, refazer os percursos que essas mulheres fazem todos os dias para sair de suas casas e chegar à universidade, né? São mulheres que percorrem diariamente até 300 quilômetros para chegar na universidade, assistir a aula e retornar. Esse movimento é, sem dúvida, constituidor de uma série de reflexões específicas, né? E que também fortalecem ou constroem a forma de atuação dessas mulheres na universidade. Esse é o trabalho da Jaqueline Brito.
E agora eu queria, por último, apresentar o trabalho da Mariana Queiroga, que aí esse é um trabalho de PIBIC, é uma experiência dela dentro do PIBIC, onde ela vai pensar a questão da parentalidade no ensino superior no Brasil. Os dados indicam que um a cada estudante, a cada 10 estudantes universitários tem filhos. Nessa imagem, a gente pontua que não é qualquer desses que tem filho, mas principalmente as mulheres têm filhos, e aí a gente quer entender como que a universidade acolhe essas mulheres e se acolhem os seus filhos, né? A pesquisa da Mariana, que está em desenvolvimento ainda, conseguiu, dentro do universo de 63 universidades federais brasileiras, levantar as políticas institucionais de gênero e maternidade nessas universidades, né? A pergunta da Mariana para as universidades, né, feita para as universidades, era que políticas vocês têm de apoio às mulheres que têm filhos, já que nós somos um número importante levantado, né? E aí ela constrói esse mapa do Brasil, né? E por que eu digo que ela está construindo esse mapa do Brasil? Porque é um mapa que nos informa que são pouquíssimas as instituições federais hoje que possuem políticas de apoio às mulheres mães, né? Nós temos aí no norte, né, a UFPA aparecendo com nós temos na Paraíba, na região Nordeste, 7 universidades, a gente pontua a UFCG como uma dessas universidades. Quando a gente vai para o Sudeste, a gente também tem um número de 7. Aí a gente elegeu a UFOP como um caso interessante para estudar, porque é uma das universidades que apresentou o maior número de políticas com esse recorte de classe, de gênero e de parentalidade. A gente tem no centro-oeste do Brasil apenas uma, a UNB, né? E no sul do Brasil a gente faz referência ao UFPEL, que também tem uma política interessante para atender essas mulheres e essas crianças no espaço da universidade. Né? Então, a gente, rumando para o fim, a gente entende, né, que não é um fim, mas sim um ponto de partida, né? E quem apresenta e quem nos diz isso é a Daiane na sua pesquisa. Não se trata de conclusões quando a gente está trabalhando com mulheres e com educação. Se trata de sempre pontos de partida, né? Alguns pontos de partida elencados aí é que essas estudantes são atravessadas por vários pertencimentos, e esses pertencimentos, eles limitam as suas possibilidades de desenvolvimento pleno como acadêmicas, e aí a gente traz 3 questões que pontuaram as pesquisas e que a gente gostaria de discutir com vocês. São as condições de tempo das mulheres trabalhadoras para estudarem, né? Ainda que elas façam seus cursos no horário noturno, elas são acometidas por esgotamento físico, esgotamento mental, impossibilidades de construção de projetos de vida acadêmico, né? As oportunidades acadêmicas são menores para as alunas da noite, então a gente percebe que temos que pensar políticas para as mulheres e para essas mulheres, né? Na questão da maternidade, né? O perigo que representa, né, o esgotamento físico e mental a que essas mulheres são submetidas pela ausência de estruturas do Estado, da família, que dê suporte para que elas possam ir à universidade, e na universidade, pela invisibilidade que se tem para essas mulheres mães, né? É como se, ao adentrar o campo da universidade, ao adentrar a porta da universidade, elas já não tivessem mais filhos e os filhos não fizessem parte da vida delas, que é uma grande mentira, né? Então, a gente pode até deixar os nossos filhos fisicamente do lado de fora da universidade, mas dentro da universidade, as nossas possibilidades são todas colocadas a partir dessa maternidade, né? Uma outra questão que a gente traz, que precisam incidir, precisam construir políticas, né, é pensar essas mulheres que realizam amplos trajetos para chegar até a universidade.
E aí a gente lembra da pesquisa da Brito, desse levantamento, mulheres que percorrem 300 quilômetros por dia para ir e voltar, chegar até a universidade, e como essa característica, né, essa realidade específica, ela produz uma forma de estar na universidade que é diferente e que é muito mais difícil e limitado. Então, a gente gostaria de concluir pensando que a discussão de políticas públicas para a educação, de políticas inclusivas para a educação, ela precisa perpassar por essas mulheres, né? E nós não queremos representantes para falar em nosso nome, nós queremos falar em nosso nome. As pesquisas aqui apresentadas dão indícios da qualidade da produção dessas mulheres, apesar de todas as dificuldades, e a gente se sente preparada e pronta para discutir essas políticas com grupos mais amplos. Então, pensar políticas inclusivas no Brasil perpassa por incluir a todas nós na pauta. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade dada pelo FIPED, a oportunidade dada pela ANPGP. É muito bom poder estar aqui com vocês hoje e permitir que vocês conheçam um pouco do que a gente está produzindo e possam começar um diálogo conosco, que para nós é muito importante. Um abraço a todos, todas e todas, e até breve. Muito bem. Então, com a apresentação das duas professoras, né, a Cristiane com as questões das políticas, né, que nos traz aí a consciência, né, de como é que elas vêm sendo constituídas e os caminhos que ainda temos, né, os percalços que ainda temos aí de lutas, né, pela frente, e com a fala da professora Cássia, na qual eu, como homem, não me atrevo, então, a colocar nenhuma opinião e nenhuma adendo, né? Eu só digo que, como homem, eu acolho, né? Eu olho em mim onde estão os aspectos, né, dessa sociedade machista, e na qual eu tenho que diariamente fazer a faxina, não é isso? A limpeza na consciência para que esses condicionantes culturais não façam com que eu seja um homem que reforce, ao contrário, né, que tente desmontar e abrir os espaços que as mulheres têm por direito na sociedade. Eu só complemento aí a minha fala assim. E com isso nos despedimos. Tá? Uma boa tarde a todos.